Olá pessoal, essa questão do Enem 2015 era aquela típica questão do Enem mesmo, uma questão que dava mais trabalho do que era difícil para resolver. Ela envolvia porcentagem, né? Vamos ver como é que era a questão. Segundo dados apurados no censo de 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202, ou seja, em média, cada brasileiro ganhava R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a somente 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada. Ou seja, se eu pegar 10% desses 101,8 milhões de pessoas e esses 10% forem os mais pobres, a renda total dessas pessoas vai ser de 1,1% da renda total da população. Enquanto que, se eu somar os rendimentos mensais dos 10% mais ricos, vou chegar a um valor que corresponde a 44,5% da renda total dessas 101,8 milhões de pessoas, ok? Aí o problema é saber qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e a de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres, né? Qual que é a diferença da renda média entre os brasileiros mais ricos e mais pobres? Bom, então a gente tem aqui os seguintes dados. A gente tem que a população considerada foi de 101,8 milhões de pessoas e que a renda média por pessoa era de R$ 1.202, certo? Ele fala aqui, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202 por pessoa. Então, se eu tenho que, em média, uma pessoa ganha R$ 1.202, se eu multiplicar o que uma pessoa ganha pelo total de pessoas avaliadas, né, pela população, eu vou ter qual é a renda total de todos os brasileiros, concorda? Então, a renda total dos brasileiros é igual à renda média de uma pessoa, 1.202, vezes o número total de pessoas, vezes a população, que é 101,8 milhões de pessoas, ok? Então, a renda total é R$ 1.202 vezes 101,8 milhões. Beleza. Aí, o problema fala que se eu pegar 10% desses 101,8 milhões de pessoas, e que 10% de pessoas são esses, os 10% mais pobres, e somar a renda deles, eu vou ter o valor de 1,1% do total de rendimentos dessa população. Então, a renda dos 10% mais pobres é igual a 1,1% dessa renda aqui, 1,1% da renda de todos os brasileiros, certo? Então, renda dos 10% mais pobres é igual a 1,1% vezes a renda total dos brasileiros, não é? 1,1% disso aqui. Então, eu vou ter 1,1%, a gente pode traduzir do jeito que a gente fala. 1,1% é igual a 1,1 dividido por 100, né? 1,1% vezes a renda total dos brasileiros, 1.202 vezes 101,8 milhões, ok? Então, eu só traduzi aqui em números o que o problema nos disse. Renda dos 10% mais pobres, 1,1% da renda total. Ele também, e aí, a gente precisa descobrir, o problema quer saber a diferença entre a renda mensal dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres. Como que a gente calcula a renda média de cada uma das 10% pessoas mais pobres? Eu vou pegar a renda desses mais pobres, não é? 1,1% de 1.202 vezes 101,8 milhões e dividir pelo número de pessoas consideradas. Qual que é o número de pessoas? Não são 10% da população? Não são os 10% mais pobres? Então, eu vou usar 10% da população total.
Eu vou dividir a renda total das pessoas mais pobres e dividir pelo número de pessoas mais pobres, ok? Qual que é a renda dos mais pobres? 1,1 dividido por 100 vezes 1.202 vezes 101,8 milhões. Qual que é a população? 101,8 milhões. Então, vou usar 10% de 101,8 milhões. Então, eu vou ter a renda média de cada uma das 10% pessoas mais pobres é igual à renda deles, 1,1 dividido por 100 vezes 1.202 vezes 101,8 milhões, essa aqui que a gente calculou, dividido por 10% da população total, 10% de 101,8 milhões. Transformando esses 10% em números, posso transformar da mesma forma que eu fiz com 1,1. 10% é igual a 10 dividido por 100. Então, foi a única coisa que eu fiz aqui do lado de cá. 10%. Não é? Aí, agora, a gente pode, não precisa resolver todas essas contas. A gente pode simplificar. Né? Como que a gente vai simplificar? Eu corto esse 100 aqui, ó, com esse 100 aqui de baixo. Corto 101,8 milhões com 101,8 milhões. Então, eu vou ter 1,1 dividido por 10 vezes 1.202. Então, a renda média dos 10% mais pobres, né, de cada uma das pessoas que estão entre o grupo mais pobre, é igual a 1,1 dividido por 10 vezes 1.202. 1,1 dividido por 10 é igual a 0,11 vezes 1.202. A gente pode deixar assim, não precisa resolver isso agora. Aí a gente tem que fazer a mesma coisa para os 10% mais ricos. O problema nos fala que a renda dos 10% mais ricos é igual a 44,5% da renda total dessa aqui. Então, eu vou ter 44,5% é igual a 44,5 dividido por 100, vezes a renda de todos os brasileiros, 1.202 vezes 101,8, aquilo que a gente calculou lá no início, ok? E qual que vai ser a renda média dos 10% mais ricos, de cada uma das pessoas que são as mais ricas, né? Vai ser a renda deles dividido pelo número deles. Qual que é a renda deles? 44,5 dividido por 100 vezes 1.202 vezes 101,8 milhões, dividido por 10% da população total, que corresponde aos 10% mais ricos, certo? Então, eu vou ter isso aqui, 44,5 dividido por 100 vezes 1.202 vezes 101,8 milhões, dividido por 10% da população total, 10% de 101,8 milhões. Transformando 10% em números, eu vou ter 10 dividido por 100. De novo, simplifico. Corto esse 100 com esse 100, corto 101,8 com 101,8 milhões. Então, vai sobrar 44 sobre 10 vezes 1.202. Então, a renda média das pessoas mais ricas é 44,5 dividido por 10 vezes 1.202. Isso vai dar 44,5 dividido por 10, 4,45 vezes 1.202. O problema quer saber qual que é a diferença entre essa renda média aqui e essa renda média aqui, né? Diferença é a subtração. Então, eu vou subtrair 4,45 vezes 1.202 de 0,11 vezes 1.202, né? Então, subtraindo aqui, note que eu tenho a multiplicação aqui por 1.202 e aqui do lado por 1.202. Então, eu posso colocar esse 1.202 em evidência para facilitar as contas. Se você quisesse, na hora da prova, resolver essas continhas para fazer a subtração, não tinha problema nenhum, né? Mas para facilitar, era só colocar aí esse 1.202 em evidência, que aí você teria 1.202 vezes 4,45 menos 0,11. 4,45 menos 0,11 dá 4,34 vezes 1.202. Aí essa ia fazer só uma multiplicação, né? 4,34 vezes 1.202 dá 5.216,68. Essa era a resposta da questão, correspondia à letra E. Ok, pessoal? Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, beleza? É isso, até a próxima.